Como definir o seu cliente ideal? No jargão do marketing digital, é chamado de avatar. Mas o que é um avatar? Avatar é a descrição de um cliente típico hipotético e ideal para o seu negócio. Qual o típico cliente que você quer atrair? E por que ele é tão importante? Então, primeiro vamos lá. Como é que se define isso? Primeiro, você vai descrever o seu cliente ideal de acordo com duas coisas. Primeiro, dados demográficos. O seu cliente ideal, ele é homem ou é mulher? Porque com cada um você fala de uma forma. Quantos anos o seu cliente ideal tem? Será que ele tem 25, 35, 40 ou 18 anos? Será que ele é brasileiro? Será que não é? Então, assim, características típicas e demográficas desse cliente em específico. Mas o mais importante vai ser o segundo quesito. Você vai definir as características comportamentais desse cara. É a emoção, é o comportamento que faz com que a pessoa tome uma ação. Quais são os sonhos que ele tem? O que ele aspira? Quais medos ele tem? Quais são os problemas que ele tem? E quais são os preconceitos que ele tem? Aí você pode me dizer, Vivi, mas o meu cliente ideal tem preconceito? Tem sim. Tem, claro que tem. Ele tem toda uma história que ele viveu. Preconceito é um conceito prévio que ele tem baseado em suas crenças, paradigmas e padrões que estão aqui, ó, no seu subconsciente. E o porquê que é importante a gente definir isso? Porque, Vivi, eu quero vender para qualquer um. Eu quero vender para qualquer pessoa. Qualquer um que comprar o meu produto, eu quero vender. E eu entendo que você não quer necessariamente... enfim, muita gente evita falar do seu cliente ideal. Definir o seu cliente ideal. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de deixar outros tipos de clientes para trás. Mas, Vivi, eu não quero saber se é homem ou se é mulher. Se é uma mulher de 40 ou de 18 anos. Inclusive, existem 3 tipos de clientes. Um dos tipos de clientes, que normalmente é o tipo de cliente que as pessoas se referem, que é o cara que precisa do seu produto e está procurando por ele. E para esse cara, você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa definir nada. Você não precisa conversar com ele, você não precisa persuadir ele, nem convencê-lo com relação aos ganhos que o produto vai trazer para a vida dele. O cara já precisa do produto e ele tá desesperado. Por exemplo, o cara vai fazer uma entrevista de emprego em inglês e precisa de uma aula, de um professor, de um expert que o ajude. Ou sei lá, qualquer coisa que possa acontecer na vida dele. E você não precisa nem conversar com ele. O que você precisa fazer é colocar uma escola no preço certo que ele vai comprar. É isso. E para esse cara, a diferenciação não faz muita diferença. O marketing que a gente faz não faz muita diferença. Por quê? Porque existem outros 2 tipos de clientes e é onde está a cereja do bolo. O segundo tipo de cliente é o cara que precisa, mas ele está procrastinando. E o terceiro tipo de cliente é o cara que precisa, mas ele não sabe. E na maioria das vezes, esses caras que precisam e procrastinam, ou principalmente o cara que precisa, mas não sabe, é que são a maior quantidade de clientes. E para esses caras, não adianta você colocar o produto na cara dele, que ele às vezes nem sabe que ele precisa. Então, com esse cara, com esses 2 caras, o que você precisa fazer? Influenciar, conversar com ele. E quando você está influenciando uma pessoa a dizer sim para o seu produto, você tem que entender quais são os problemas, os preconceitos, os sonhos que essa pessoa tem. Deixa eu te dar um exemplo. Se você entender isso, vai ficar muito mais claro e muito mais fácil de você influenciar. Vamos supor lá no exemplo da aula de inglês. Existe uma escola, a WhatsApp, do Flávio Augusto, que focava seus produtos em adultos.
E o avatar que o Flávio usava era para adulto. Várias escolas de inglês forçavam seus esforços para atrair o público adulto. Ou ensinavam inglês do jeito que ensinavam para crianças. Só que o adulto tem uma condição, um problema diferente. Porque ele não tem mais esse tempo, sei lá, 8 anos para aprender inglês. Eu aprendi inglês em uma escola super tradicional, que levava passo a passo a gramática, enfim. Então ele precisa de uma coisa mais curta. Então, você vender um curso de inglês para um adulto, sabendo que ele é o seu tipo de avatar, sabendo que ele não tem tempo, que ele não quer aprender, sei lá, ele quer aprender o suficiente para uma promoção no emprego, para uma viagem, para uma entrevista, alguma coisa assim. Você tem que argumentar com ele de maneira muito mais direta, muito mais efetiva, do que se estivesse argumentando para todo mundo. Percebe a diferença? Você conhece o seu cliente, você conhece as dores, seus sonhos, as suas aspirações, seus preconceitos. E é diferente, totalmente diferente. A taxa de conversão é, exponencialmente maior do que se você direcionar o seu marketing para todo mundo. Você consegue entender? Tá ficando mais claro agora? Um outro exemplo, um exemplo pessoal. No Change Your Life eu tenho 7 tipos de produtos. 7 tipos de avatares, desculpe. Pois é. Então eu falo com pessoas diferentes. Quais são os avatares? Então vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cara que tem a frustração latente na vida dele. Eu tenho um empresário que entende que a chave para resultados maiores é o desenvolvimento das competências emocionais, em conjunto com os processos cognitivos que ele emprega na empresa dele. Eu tenho aquele cara que ele é esforçado, dedicado, mas que os resultados deles são muito inferiores à dedicação que ele teve e tem. E normalmente esse cara ele se engloba na carreira corporativa. Eu tenho a mulher que sempre foi profissional e que veio à maternidade, que mudou o cenário. Que supostamente perdeu o emprego e que tá meio perdida, não sabe o que fazer, tem muita bagagem, mas não sabe o que fazer, não sabe se empreende, e se empreende, vai empreender com o quê e como. Eu tenho também a mulher que se separa do seu marido, e o marido era provedor da casa. E ela ficou com filhos e responsabilidades, e não sabe como recomeçar a sua vida, ela precisa saber o que ela precisa fazer. Eu tenho pessoas que sofrem com fraturas emocionais, como depressão, ansiedade, falta de autoestima, pânico. E eu tô dando uma passada bem rapidinha, só para que você entenda que não necessariamente você precisa ter apenas um avatar. Existem nichos que não necessariamente entendem esse mundo da Matrix. Aqui é o mundo do futuro. Como, por exemplo, os caras que trabalham no 1 a 1, por exemplo. O coach, o terapeuta, o dentista, o arquiteto, o médico, o massagista, enfim, sei lá, tantos. E notem que eu citei aqui classes onde também é possível, além de conquistar mais clientes, escalar. Tornar o seu negócio totalmente escalável. E você ganhar 24 horas por dia durante 7 dias. E se eu falar, olha que louco. Se eu falar algumas coisas, como por exemplo, você que está me assistindo agora, nesse momento, e quer potencializar os resultados dos seus negócios, utilizando as capacidades mentais e emocionais, porque é o que converte, e ferramentas digitais, que é o que te leva, que é o meio, eu tenho certeza de que você não acordou hoje e falou, o que é um avatar? Você está interessado em outras coisas, não é verdade? Apesar do método Change Your Life BR ser totalmente escalável e ajudar todos esses avatares que eu disse para vocês, a comunicação para ser efetiva na venda, ela tem que ser diferente para cada tipo de avatar. Porque vamos lá, vamos pegar o exemplo de empresário, que é você que está me vendo aqui. Os problemas que o empresário que já tem um negócio físico, que vai passar a escalar, os problemas que ele enfrenta são diferentes dos problemas de alguém que vai começar do zero, por exemplo. Então, é o seguinte, se você delimitar o seu avatar, modelar ele direitinho, se você souber para quem você está vendendo, a sua chance de ter sucesso no marketing digital é muito maior. Porque você vai atrair a pessoa certa. E vai afastar a pessoa que talvez naquele momento você não vai ajudar. Ou não está focado em ajudar aquela pessoa naquele momento. E toda vez em que sua campanha de marketing não der certo,
É essa pergunta que você deve fazer. Será que eu atraí a pessoa certa? Será que eu defini bem meu avatar? Será que eu não pulei espaço? Será que eu não dei muita importância para esse passo? Será que eu não errei aí, nesse passo? E o ponto é o seguinte, tem duas maneiras, dois métodos para você definir o seu avatar. O primeiro método é o método fixo, onde basicamente você define o tipo de pessoa que você quer atingir. Se é homem, se é mulher, quantos anos tem, os dados demográficos, principalmente os dados comportamentais. Mais uma vez, é a emoção que motiva a compra, é a emoção que motiva a ação. Quais são os sonhos, aspirações e preconceitos? Você define isso e você fixa. E tenta repudiar qualquer outro tipo de cliente que saia daquele avatar que naquele momento você vai ajudar. Como, por exemplo, se o seu avatar é mulher e um homem se interessa, você pega e, sei lá, faz qualquer coisa para afastar aquele cara. E como você faz isso? Você coloca um site rosa, por exemplo. Porque se o cara olhar, ele não vai se sentir atraído. Não é para ele que você focou. E lembra lá do preconceito, lembra das aspirações. Não que o site rosa seja exclusivo, não é isso. Mas inconscientemente, o homem entende que o que aquele site oferece é para a mulher. De novo, o inconsciente. Agora, a grande sacada é a seguinte. Você se fixa e fala daquilo. Então, se o cara chegar lá e não é o seu avatar, e ele se sente afastado, existe um outro processo muito legal, muito importante, que é o avatar interativo. O processo de avatar interativo é aquele processo que você faz uma imagem inicial da pessoa que você quer atrair, mas faz mesmo. Você coloca aquela imagem, atrai um monte de gente, aí você checa se aquele tipo de avatar está sendo atraído pela sua imagem. E de acordo com o que você vê, você revisita e remodela. E você pode mudar o seu avatar, você pode ajustar o seu avatar. Isso aconteceu em dois casos, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo dos dois. O Change Your Life, então o que aconteceu? Eu criei um determinado tipo de avatar, só que outro foi se aproximando de mim. Então eu tive uma ideia inicial do que eu queria, então eu coloquei meu avatar lá. E aí eu descobri que eu estava atraindo outro tipo de pessoa. E aí que foram surgindo os outros avatares de acordo com as dores e necessidades dessas outras pessoas. E como você descobre? Lendo os comentários. Lendo os comentários, sempre. Existe um outro exemplo, é um filme chamado Food Matters e Hungry for Change. Também foi criado um avatar interativo e o cara mudou. A ideia dele no começo é que ele estava fazendo o filme para pessoas que estavam obesas e com doenças crônicas, para se reeducarem, terem mais qualidade de vida. Enfim, o que aconteceu? À medida em que ele foi fazendo o lançamento, ele foi percebendo que esse não era o avatar que comprava o filme. Nem pessoas obesas e nem pessoas com doenças crônicas compravam o filme. Porque muitas delas nem têm essa consciência. As pessoas que compravam o filme eram pessoas saudáveis. É mesmo? É isso mesmo, pessoas saudáveis. O filme falava de saúde e pessoas saudáveis compravam o filme. Então a principal fonte de renda mudou, o avatar mudou. Mas por que pessoas saudáveis compravam o filme? E elas compravam porque elas eram saudáveis, mas queriam que os seus familiares, as pessoas que elas amam, também se tornassem pessoas saudáveis. Então elas compravam o filme e presenteavam seus familiares e amigos, que precisavam se tornar saudáveis também, que não sei se tinham essa consciência. Então a fonte de renda não vinha do primeiro avatar, do avatar inicial. Eram as pessoas saudáveis que compravam para as pessoas que estavam precisando daquele produto. Notou a importância de entender os dois tipos? E quando ele sacou isso, ele foi lá e mudou o avatar e passou a vender o filme e toda a sua comunicação de venda dele era para as pessoas saudáveis. Tipo, você tem alguém da sua família que você quer ajudar e dar esse presente? Alguém que esteja precisando disso? Então, só essa pergunta mudou o jogo completamente.
Então, o avatar é uma coisa muito importante. Então, se alguma coisa em suas campanhas derem errado, é bem possível que o avatar esteja envolvido nisso. Agora, eu tenho uma pergunta. As pessoas me fazem essa pergunta o tempo todo. Que é, eu posso ter mais que um avatar? E a resposta é sim. A maioria das empresas tem mais que um avatar. É como um carro, por exemplo. Um carro pode ser usado por uma pessoa, por duas, por três, por uma família. Para cada uma das pessoas que vão comprar o seu produto, você vai falar de um jeito. O produto é o mesmo, é o carro. Mas cada uma delas vai ver o carro de uma forma. E aí você pode me perguntar, mas se eu tenho vários avatares, como é que eu falo com eles todos ao mesmo tempo? E a resposta, mais uma vez, é simples. A resposta é, você não vai falar com eles todos ao mesmo tempo. Não vai. Você vai falar com um avatar de cada vez. Um avatar de cada vez. E se você não for fluente em marketing, escolhe um e foca nele. Isso foi o que a WhatsApp fez, por exemplo. O exemplo que eu citei no início. A WhatsApp resolveu focar num cara que era adulto e depois lançou uma outra linha de produtos para pessoas mais jovens. Mas o fato é, faz um de cada vez. Faz um bem feito. Acerta um bem feito. A sua chance de acertar quando você fala com um de cada vez é muito maior. E quando você está começando, você precisa acertar mais. E à medida em que você vai ficando bom nisso, à medida que você vai ficando bom, à medida em que você vai ficando, como que eu posso dizer, mais fluente no resultado, você vai abrindo o seu leque para falar. Então, cada vez mais, quanto mais habilidade eu ganho, por exemplo, com 5 avatares, eu abro o leque. As chances são que muita gente vai resistir em definir o avatar no começo. Muita gente. E as chances são que elas vão voltar a definir esse avatar quando alguma coisa der errado na sua campanha. Então, se alguma coisa der errado, ou se o resultado não for tão bom quanto o que você esperava, volte esse passo e reveja o avatar. E para finalizar, eu costumo dizer que definição de avatar é uma arte e não uma ciência. É uma arte. Você pode sempre aprimorar e deixar melhor aquele processo, à beira da perfeição. Então, um grande abraço a todos vocês, gratidão pelo tempo e eu te vejo no próximo episódio.